Princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse também é um princípio implícito. Representa o outro lado da moeda. Enquanto o princípio da supremacia representa as prerrogativas, o princípio da indisponibilidade do interesse público trata das sujeições administrativas. As sujeições administrativas são limitações e restrições impostas à administração com o intuito de evitar que ela atue de forma lesiva aos interesses públicos ou de modo ofensivo aos direitos fundamentais dos administrados. Como exemplos de sujeições podemos mencionar a necessidade de licitar, para poder contratar serviços e adquirir bens, e a realização de concursos públicos, para fins de contratação de pessoas. Percebam que os particulares não se sujeitam a essas limitações. Uma pessoa tem disposição de um bem quando é o seu proprietário. Contudo, essa não é a realidade da administração ou de seus agentes. Como bem assevera José dos Santos Carvalho Filho, cabe-lhes apenas geri-los, conservá-los e por eles velar em prol da coletividade, esta sim é a verdadeira titular dos direitos e interesses públicos. Dessa forma, a administração não possui livre disposição dos bens e interesses públicos, uma vez que atua em nome de terceiros, a coletividade. Por consequência, impõe limitações à alienação de bens, que só podem ocorrer nos termos previstos em lei, a contratação de pessoal efetivo, que deve seguir a regra de concurso público, a escolha de fornecedores para firmar contrato, que depende da realização de licitação, e por aí vai. Uma informação importante aqui, enquanto o princípio da supremacia do interesse público não se aplica em algumas situações, como na exploração de atividade econômica, o princípio da indisponibilidade do interesse público está diretamente presente em qualquer atuação da administração pública. Outro aspecto relevante é a relação do princípio da indisponibilidade do interesse público com o princípio da legalidade. Como vimos acima, Maria de Pietro coloca o princípio da legalidade como um dos princípios basilares do direito administrativo. Para a autora é a legalidade que demonstra a preservação da liberdade dos indivíduos, por meio de restrições impostas ao poder público, uma vez que a administração só pode fazer o que estiver previsto em lei, não podendo pautar-se pela autonomia de vontade prevista para o particular. Em outras palavras, a administração deve seguir a vontade da lei. Fique atento. Nesse sentido, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo afirmam que, justamente por não ter disposição sobre a coisa pública, toda atuação administrativa deve atender ao estabelecido em lei, único instrumento hábil a determinar o que seja interesse público. Isso porque a lei é a manifestação legítima do povo, que é o titular da coisa pública. Nenhum princípio é ilimitado e irrestrito. Todos os princípios encontram alguma relativização na sua aplicação, permitindo a coexistência de todos os princípios no ordenamento jurídico. Assim, mesmo que os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público sejam basilares para o direito administrativo, eles podem ser relativizados para preservar a aplicação dos outros princípios, como a moralidade e a eficiência. Com base nisso, o STF já firmou entendimentos sobre a possibilidade de a administração fazer acordos ou transações, relativizando, assim, a aplicação do princípio da indisponibilidade do interesse público, e também da legalidade, sobremaneira quando o acordo seja a maneira mais eficaz de se beneficiar a coletividade, RI número 253.885/MG. Além da relação com as sujeições administrativas, Gustavo Bachet informa que há outros dois sentidos para o princípio da indisponibilidade: poder-dever de agir, sempre que o ordenamento jurídico conceder uma competência, poder, aos agentes públicos, esse poder representará também um dever. Assim, na situação concreta, a administração deve agir conforme manda o interesse público, não podendo escolher se deve ou não fazer, mas aplicar o direito. Um agente de trânsito, por exemplo, ao mesmo tempo em que tem o poder de aplicar uma multa, é obrigado a fazê-lo quando uma pessoa infringir uma regra de trânsito, inalienabilidade dos direitos concernentes interesses públicos. Trata-se do impedimento imposto à administração de transferir aos particulares os direitos relacionados aos interesses públicos que a lei lhe encarregou de defender. Assim, quando faz uma concessão, por exemplo, não se transfere o direito, ou a atividade propriamente dita, mas somente o exercício da atividade. Da mesma forma, não se pode alienar um bem que esteja vinculado à satisfação do interesse público. A alienação de um bem ocorre quando o Estado transfere este bem a um terceiro.
Em outras palavras, trata-se da venda de um bem. Ocorre que a administração não pode se desfazer de seus bens quando eles estiverem afetados ao exercício do interesse público. Não é necessário aprofundar o assunto. O que devemos saber é que os bens públicos, quando possuírem uma finalidade própria relacionada à satisfação do interesse público, não podem ser alienados. Por exemplo, um prédio utilizado como sede de uma prefeitura municipal não poderá ser alienado enquanto possuir essa destinação. Dessa forma, o princípio da indisponibilidade do interesse público impõe que os bens públicos, quando relacionados à satisfação do interesse público, são inalienáveis. A única ressalva é que a inalienabilidade não é uma regra absoluta, existindo um procedimento legal que permita a alienação de bens,